Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma aula, não é, de história. Vamos agora dar continuidade, né? Na verdade, ao capítulo 14, que estamos aí falando, né, do período aí que tratamos, né, do início do capítulo 14, que é, deixa eu ver aqui, peraí, que eu não me lembro. Capítulo 14, República Brasileira de 1945 a 1964. Mas na verdade vamos tratar agora do governo de Vargas de 51 a 54, né? Era para ser de 51 a 56, só que em 54 ele comete um suicídio, né? Bom, basicamente, né, pessoal, o governo agora esse governo Vargas, né, ou seja, que vai marcar a volta de Vargas para o cenário político, né, lembrando que ele tinha saído em 45, aí entrou 46 Dutra, né, Dutra ele se perdeu na política, né, se perdeu na economia principalmente, entregou o país arruinado economicamente, né, com as reservas, né, todas esgotadas, muito desemprego, muita inflação, enfim. Então ele não fez muito, né, assim que podemos dizer algo muito marcante nessa economia, algo muito positivo nessa economia. Tentou fazer no início, no final, né, com o plano SALT, mas não deu certo, mas enfim, por causa dessa economia, desenvolvimento da economia que não deslanchava, ele sai, né? Então ele sai, a população vê ele como uma pessoa incapaz, né, de resolver os problemas do Brasil. E aí então Vargas vai se candidatar à eleição e ganha essa eleição, né? Em 51 ele assume e aí então vai dar a continuidade à segunda era Vargas, né? Podemos dizer assim, né? Então, como eu disse inicialmente, como que Vargas encontra a política, né? Totalmente diferente como ele deixou, né? Muito desemprego, muita carestia que falava, né? Ou seja, a inflação. É, encontra também uma economia muito influenciada pelo capital estrangeiro, né? O capital estrangeiro americano. Existiu, né, o que a gente pode falar de Dutra, do governo Dutra, uma expansão da indústria, né, porém com capital estrangeiro, que isso é muito ruim para o Brasil, muito danoso para o Brasil, né, porque quem lucra são as empresas estrangeiras e boa parte desses lucros não ficam no Brasil, né, então por isso que a economia não deslanchava, certo? Bom, e no isso cenário econômico, né? No cenário político, Vargas então ele vai encontrar também uma política muito polarizada, né? Muito polarizada bem antes aí de ele assumir. Nas eleições já estava uma política muito polarizada entre os conhecidos como os entreguistas, né? Que era o pessoal da UDN, União Democrática Nacional, que defendia a maior participação do capital estrangeiro na economia nacional, né? E os nacionalistas, que defendiam uma economia totalmente voltada para o investimento estatal, investimento do Estado na indústria, né? Ou seja, total interferência do Estado na indústria. E claro, não desperdiçando o capital estrangeiro, né, que era muito importante também, mas só com controle, né, com um olhar diferente, não tão liberal assim para o capital estrangeiro, assim como foi Dutra, né? Então Vargas queria um controle desses investimentos internacionais, certo? Bom, então Vargas, qual o caminho político que ele vai seguir? Ele vai seguir o caminho político que ele sempre teve, né? Que foi o nacional populista, né? Ou seja, um plano econômico, político voltado para o investimento nas indústrias, né? Que partindo do Estado, claro, né?
e populista no sentido de agradar as classes trabalhadoras, de estar próximo da classe trabalhadora, auxiliando eles naquilo que eles mais precisavam, né? E a gente vai entender o que eles precisavam, o que os trabalhadores precisavam e exigiam no momento, né? Então, sendo assim, a economia vai ser controlada pelo Estado, o capital estrangeiro vai ser controlado pelo Estado também, e aí Vargas, então, ele vai procurar se movimentar em torno de um grande problema da época, que era a inflação, né? Ou seja, o aumento dos produtos, dos bens de consumo que não parava de subir. Ele vai fazer uma política para controlar esse aumento e assim fazer baratear os produtos, os bens de consumo, para fazer com que o trabalhador pudesse ter poder de compra, né, para consumir, porque a política voltada para o consumo, né, e até chega a ser até beirando um consumismo, é onde vai gerar produção. Gerando produção, gera emprego, gerando emprego, gera renda para o trabalhador, gerando renda para o trabalhador, ele vai consumir mais. Consumindo mais, ele paga imposto nos produtos e aí o Estado ele consegue fazer voltar a crescer a economia, fazer encher os cofres públicos, né, com dinheiro da arrecadação de impostos. Então a ideia de Vargas era essa, não é? Outro detalhe também era um forte controle dos recursos naturais, né? Principalmente no caso aí o petróleo, né? É algo que já estava sendo estudado para poder criar, né, a Petrobras, né? Não só o petróleo, mas como os minérios, como enfim tudo aquilo que pudesse gerar riqueza no Brasil. Quem iria controlar isso era o Estado, ia ficar na mão do Estado e não nas empresas estrangeiras que já estavam com um olho, né, muito grande em cima dessa riqueza brasileira, né? Mas enfim, toda essa política de Vargas levava um tempo, né, para acontecer, para dar efeito, não é? Então, inicialmente isso não surgiu muito efeito, né? Por quê? Porque precisava de mais. Não, isso não era suficiente, né? Mesmo levando um tempo, não era suficiente também para poder fazer com que o Brasil saísse de uma condição ruim, né? Ruim economicamente, deixada pelo governo Dutra. Então, Vargas, o que ele vai fazer? Ele vai propor um plano nacional de desenvolvimento, né? Ou seja, um plano nacional de desenvolvimento das indústrias brasileiras, né? As indústrias estratégicas do Brasil, né? Então, no caso aí, ele vai criar inicialmente, né, o banco, né, o chamado Banco BNDE, chamava BNDE, né, ou seja, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Ele cria em 52, justamente para quê? Para poder financiar as indústrias, né? Então o Brasil tem um banco que vai estar disponível para o investimento das indústrias brasileiras. Então aí entra no caso, né, a Petrobras. Ou seja, todos os recursos que irão ser necessários para o desenvolvimento, né, da extração de petróleo, né, que é uma riqueza, naquela época já era uma riqueza, hoje ainda é, né? Então vai vir por meio desse banco. Em 1982 vira BNDES, que é hoje, né? Que foi criado aí não só para o desenvolvimento da indústria, mas desenvolvimento social também, voltado para as áreas, questões sociais, né? Bom, então Vargas, ele iniciando essa política, né, para a construção desse banco, vai começar a surgir aí uma guerra de narrativas, né? Onde os entreguistas, ou melhor, onde os nacionalistas vão dar maior apoio para Vargas, porque vai ver que esse é o caminho certo a seguir, né? Criar uma empresa voltada para a extração de petróleo, né? Um recurso energético fóssil muito importante, né?
e contra um discurso dos entreguistas, né, que queriam que o Brasil cedesse, né, esses postos de extração para as indústrias estrangeiras, como a Texaco, a Shell, né, e a Esso. Então, essas petrolíferas estrangeiras, os entreguistas queriam dar, né, essa riqueza nossa para os caras gringos aí extraírem o petróleo, né, ter o controle nessa extração. Então, isso era visto como impossível por Vargas. Ele não ia permitir uma coisa dessas, né? Porque ele ia ver que ia ser muito danoso para o Brasil, né? E então ele não permitiu. Enfim, chega em 1953, realmente ele vai criar a Petrobras com o lema aí, né, o petróleo é nosso. Ele vai lá molhar a mão no petróleo, vai mostrar a mão, né, para dizer que o governo dele descobriu essa riqueza aí muito importante, né? E então a Petrobras ela vai surgir, vai ser responsável pela extração, né, pelo refino do petróleo, pelo transporte do petróleo, né, para chegar o combustível, né, nos postos, né, enfim, vai estar controlando 100% aí desde a extração até o consumo, né, até a distribuição do produto para o consumo. Bom, ele vai tentar também, né, nessa década de 50, no seu governo, criar a Eletrobras, que é uma empresa, né, de geração, de transmissão de energia, mais geração, né, de energia aí. Só que não deu certo, né, não deu tempo. Isso aí só foi criado anos mais tarde, na década de 60, por Jânio Quadros, né? E então, diante dessa política, né, voltada, conhecida como nacional desenvolvimentista, ele vai receber muitas críticas, né, dos entreguistas, né, os chamados entreguistas, aqueles que querem entregar as riquezas para os estrangeiros, né? No caso aí os políticos da UDN, né? Eles não vão gostar dessas ações desse governo, né? De que Vargas pretende impor, porque a UDN, os membros políticos da UDN querem um investimento no setor estrangeiro nessas áreas, né? E não nacional. Enfim, Vargas não dá ouvido para a oposição, segue fazendo a sua política econômica, né, as suas relações, né, enfim. Ele vai sendo muito criticado na mídia, né, mas só que entre a população ele vai ganhando popularidade, né, porque vai gerando emprego, né, vai melhorando um pouco aí o cenário econômico no Brasil, né, vai ganhando muito adeptos, né, a muitos, digamos assim, militantes, né, muitos simpatizantes, né, Vargas vai ganhando, né, e ao mesmo tempo vai também colecionando opositores, né, no caso o pessoal da UDN, a elite, né, política, a burguesia brasileira, né, principalmente também, muitos industriais, investidores, né, que dependiam dos investimentos estrangeiros, não vai concordando com Vargas também. E, para variar, né, os Estados Unidos vai entrar nessa oposição, né, vai começar a fazer represália, ou seja, o Brasil tinha muito investimento com o Brasil, os Estados Unidos tinham muito investimento com o Brasil, e esses investimentos eram feitos por meio de acordos, né? Acordos que não vinham sendo cumpridos, principalmente acordos financeiros, né, de empréstimos, de investimentos, que era destinado a um valor quando foi acordado, e quando os Estados Unidos tinham que cumprir, esse acordo não era honrado, né? Ou seja, os recursos econômicos, os empréstimos eram sempre menores, né?
do que o combinado. Então os Estados Unidos estava aí retaliando o Brasil, né, por causa que ele era contra essa política desenvolvimentista, porque os Estados Unidos ele pensa o quê? Que o único poderoso, o único que tem que ser desenvolvido, o único país que tem que investir na indústria são eles, né? Ou seja, só os americanos que querem ter esse poder, porque eles veem o que? O Brasil tendo, né, uma política desenvolvimentista, é um país que vai concorrer com os Estados Unidos depois, em vários setores. Né? E os Estados Unidos não é concorrente, eles querem país submisso para eles ficarem poderosos e assim agir, interferir economicamente, politicamente nos seus países vizinhos, né? No caso o Brasil era um país estratégico aí para se tornar aliado dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos faz isso até hoje, né? Bom, chega aí o ano de 1953, né? Muita coisa mudou, né? Modificou, mas ainda, né? Vargas aí está há 2 anos, né? Do seu mandato, ele vai conseguir algumas vitórias, mas grande parte da população está um pouco ainda insatisfeita com Vargas, né? Porque as políticas elas demoram a dar sinal de melhora, né? Leva um tempo, né? Isso, e a população já estava cansada e agora a população ela vai partir para uma outra reivindicação, né, que é a questão salarial, né? Vargas já tinha deixado um campo aberto aí para a geração de emprego, mas agora faltava a questão salarial, que havia aí houve, né, um congelamento muito forte na época de Dutra e que permanecia esse congelamento, né? Os produtos aí demoravam, né, para essa inflação toda abaixar, né? Ou seja, os produtos abaixarem o valor dos seus preços. Então começa a pipocar em algumas regiões do Brasil, como Santos, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, algumas greves, né? Greves que vai começarem aí numa certa proporção e vai crescer, chegando aí a 300 mil, chamada greve dos 300 mil, né? Então aqui, como vocês podem, esqueci de mostrar para vocês, né? Aqui é Vargas, um carrinho aí especial que está chegado aí, relacionado aí, né? A chegada de Vargas ao poder, no caso, né? Aí depois temos aqui, né? A greve que eu falei para vocês, os operários se reúnem, né? Chamada aí a greve dos 300 mil. Né, foi na década de 1953, aqui na cidade de São Paulo. Bom, gente, isso acontecendo, né, Vargas então, ele vai ter que se mexer, né, e fazer uma política para acalmar esses trabalhadores que estão em greve, porque eram muitos, né, um tanto de gente desse pode tirá-lo do poder, de alguma forma. Então Vargas não deixou isso crescer demais, né? Embora juntou muitos aí opositores, né? Muitos grevistas, né? Mas Vargas então ele vai fazer o quê? Vai nomear uma pessoa chamada João Goulart, conhecido como Jango, que vai ser o ministro do Trabalho. E a missão de João Goulart vai ser acalmar os ânimos dos trabalhadores, né? Dos grevistas. Ou seja, ele vai ter a missão de fazer parar as greves, né? Mas como fazer parar as greves? O que negociar com os trabalhadores para eles deixarem de fazer greve? Então, Jango, né, com autorização de Vargas, ele vai propor um aumento salarial de 100%. Né? Então, era tudo que a classe trabalhadora queria ouvir. Né? Então foi um negócio aí muito bom para os trabalhadores que consequentemente a greve foi sendo eliminada. Né? Essa atitude provocou aí uma revolta dos partidários da UDN, né?
que eram opositores a Vargas, provocou aí uma insatisfação desses políticos, de empresários também, né, porque tinham que arcar com esse aumento aí de 100%. E então o Jango ele vai receber uma pressão de todos os lados, né? Inclusive até dos Estados Unidos, né? Que tratam, né, o Brasil cada vez mais com uma certa oposição, né? Fazendo uma oposição muito ferrenha aí, principalmente, né? Quando os Estados Unidos, quando Vargas controlou, né, os anseios, a ambição por lucro, né, dos investidores estrangeiros no Brasil. Vargas pôs um limite aí, isso desagradou muito os Estados Unidos. Então Vargas foi colecionando opositores tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, né? E aí vai puxar outro setor que vai gerar uma insatisfação e vai expor toda a sua revolta contra Vargas, que são as Forças Armadas, né? Que também fez inúmeras críticas a Vargas, dizendo que o salário mínimo aumentando 100% seria muito ruim, muito danoso para o Brasil, que isso, né, mostrava que Vargas estava se aproximando do comunismo, né, beneficiando aí os trabalhadores, é algo que deve ficar como alerta, né? Então os militares começou a causar aí um certo terrorismo, né, querendo associar Vargas ao comunismo, e que Vargas estava longe disso, né? Bom, então Vargas recebendo essas críticas, né? Essas críticas começam a serem inflamadas e conseguir mais adeptos, né? A crítica do governo de Vargas. E lembrando, conseguir adeptos, né, críticos a Vargas, sempre, né, aqueles poderosos, né? Então veio os investidores estrangeiros, né, o governo americano, né, depois vem a UDN, né, o grupo político, e agora a imprensa também, né? A imprensa liderada por Carlos Lacerda, que foi um jornalista muito crítico, muito ferrenho por causa do governo Vargas, né? Por causa da política, né, voltada para esse populismo próximo dos trabalhadores, né? E desprezando todo a política voltada para os interesses estrangeiros, os interesses internacionais, enfim. Então esse jornalista todos os dias, desde o começo, né, meados aí do começo do governo Vargas até, né, a sua morte aí, a crítica era muito pesada em cima de Vargas, né, e isso não era suficiente, né, ficar falando que a política dele era errada, que não concordava. Então começaram a conspirar, né, em torno de defamá-lo, né, associá-lo a Vargas à corrupção, governo corrupto, né, que algo deveria acontecer e que alguém deveria tomar alguma medida para acabar com essa corrupção, e que o governo estava envolvido num mar de lama, né, de corrupção. E, enfim, a crítica foi tão ferrenha que um belo dia o Carlos Lacerda sofreu um atentado, né? Tentaram matar ele e ele escapou com vida, mas o amigo dele, que era um major da aeronáutica, né, ele foi morto, né, nesse ataque. Enfim, quiseram associar esse assassinato a Vargas, né? E aí as investigações parece que comprovaram que foi o chefe, né, da segurança de Vargas que cometeu esse atentado. E logo, claro, associou Vargas como mandante, né, da tentativa do assassinato de Carlos Lacerda, né, para ele fazer ele parar, né, com as críticas. Enfim, o movimento cresceu muito, os militares já estavam insatisfeitos com Vargas, e aí então os militares, o que eles fazem? Começam a pressionar Vargas para sair do poder, para renunciar,
não é? Porque se não renunciasse, estava em curso um golpe militar, ou seja, os militares iam tomar o poder caso Vargas não renunciasse. E Vargas estava pressentindo isso, né? A pressão estava muito forte em cima dele, né? Os poderosos viam que não estava conseguindo tirá-lo, fazer com que ele saísse do poder por meio dessa pressão, e aí então começou, né, a impor a ele essa renúncia, né, mais ou menos assim, ó, você sai por bem ou sai por mal. Então Vargas, pressentindo que ia sair, né, no caso por mal, por meio da força, ele vai sair do governo, né, mas não do jeito que os militares pensou, né, renunciando, abandonando, né, o seu posto. Então ele vai sair cometendo suicídio, né? Então, dia 24 de agosto de 1954, Vargas dá um tiro no peito, deixa uma carta testamento, né, onde lá está escrito que os seus opositores, né, acusando os seus opositores de conspirarem não contra ele, mas sim contra os trabalhadores, né, que não queriam a melhora, né, de vida da população trabalhadora, das melhores condições de trabalho, né, e também acusou os interesses internacionais, né, a, a elite, né, a burguesia, né, brasileira, que lutava, né, contra os interesses da economia nacional, não atendia os interesses da economia nacional, estava a serviço de uma economia, né, própria para garantir os seus interesses, seus lucros, né, em detrimento, né, em prejuízo aos lucros em favor da nação, em favor do povo, né. E aí então deixa uma carta, né, com um dizer, né, muito emblemático, né, dizendo que ele saiu da vida para entrar na história, né. Então Vargas, ele termina assim mais ou menos assim essa carta testamento, né, que ele deixa aí. Bom, e a população diante disso? A população então ficou, né, arrasada, né, decepcionada, né, ficou com um sentimento de revolta muito grande, porque via em Vargas uma possibilidade de melhorar, né, da economia melhorar, do emprego melhorar, né, a condição de vida melhorar, e ele, né, isso que aconteceu com ele, colocava, né, tudo por água abaixo, né. Então a população, os trabalhadores se reuniram e começaram a fazer ataque aos opositores de Vargas, né? Principalmente o jornal O Globo, que era muito crítico, né, a Vargas. Pegaram as peruas do jornal O Globo, tacaram fogo no jornal, né? Porque era um jornal que só criticava Vargas, né? E jornais foram queimados, que quiseram pegar Carlos Lacerda, né, o jornalista que criticava Vargas, ele teve que fugir do país, né. A embaixada americana, que também era crítica a Vargas, ela foi atacada, depedrada, né, para mostrar, né, uma insatisfação aí que o trabalhador tinha, né, com os Estados Unidos. Enfim, foi um caos, né, político e econômico, né, gerado com essa morte de Vargas, né? Enfim, o ano de 54, então, o Brasil está sem presidente. Porém, quem vai assumir o seu posto vai ser Café Filho. Né? Então, ele como vice, ele vai assumir aí e vai ficar até 56, né? Ou seja, 2 anos ele ficou, não deu para fazer muita coisa, né? Porque 2 anos no governo faz pouca coisa, né? Enfim, ele terminou aí seu mandato, né? E aí, terminando o mandato dele, né? Que em 56, e logo na sequência vem o governo Juscelino, né? Juscelino e João Goulart vão ser aí os novos, né, comandantes do país, nas eleições, né, que vai iniciar em 55 para assumir em 56. Bom, gente, então é isso, né?
ficamos por aqui. Na próxima aula veremos governo Juscelino Kubitschek. Não esqueça de fazer aí as suas anotações, né? Para aí depois, mais tarde, no vídeo, fazermos atividade. Tudo bem? No vídeo não, desculpa, no chat. Tudo bem? Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.